Estamos de volta. Chaves, então conta a historinha pra gente, que você ia começar aí no segundo bloco e já vamos continuar agora no terceiro. Eu estava começando a falar, que o Abel era fazendeiro, criador de gado. E já o Caim era fazendeiro, ele era um agricultor, produtor de cereais, de produtos vegetais. Mas Javé gostava mais das oferendas de Abel, de sacrifícios dos animais, dos bois. Então aí eles falam, né? Fazendo até uma meia piada, que Deus era carnívoro e não vegetariano. Então ele gostava mais dos produtos do Abel, que lidava com os gados e fazia esses sacrifícios de gados para Deus. E já o Caim, que produzia cereais, vegetais, né, produtos vegetais, Deus não gostava. Então, aí eles falam que Deus era carnívoro, né? O Javé era carnívoro, porque ele gostava mais desses produtos do Abel, e isso provocou inveja em Caim, que matou o Abel por causa dessa inveja, que é um dos maiores males da humanidade. Então, nesse caso aí, também a igreja hoje interpreta como sendo simbólica essa história e não real. É para mostrar que já naquela época havia a inveja, que é um dos maiores males, né, repito, da humanidade, do nosso ego, né? Aliás, a palavra Adão, ela vem de duas palavras em sânscrito. Adi quer dizer primeiro, e Aham quer dizer A-H-A-Til, Aham, aspirando o H. Aham quer dizer ego. Então, Adão e Eva, no momento em que eles passaram a conhecer a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal... Que eles dizem lá que comeu a maçã? Aí, nesse momento que eles passaram a conhecer o bem e o mal, eles se tornaram pecadores, porque eles tinham razão, tornaram-se homens sapiens, quer dizer, inteligentes, capazes de entender o que é bom e o que é mal, o que é bem e o que é mal, com L, né? Mal, bem e mal. Então eles passaram a distinguir, e aí passaram a usar o seu livre-arbítrio, ora para praticar o bem, ora para praticar o mal. E, geralmente, o mal era tudo aquilo que significava buscar para si o melhor e para o semelhante o pior, ou às vezes o não tão bom como é bom para ele. Aí é o egoísmo. Então, Adi Aham, literalmente quer dizer, o homem quando teve o seu primeiro ego aflorado. E a história da costela de Adão para formar... Figurado, tudo figurado também. Ainda mas eles continuam hoje ensinando nas escolas católicas coisas assim, não, né? Agora, veja bem, sem querer agredir, a Igreja Católica, ela está se libertando dessas interpretações literais, como eu falei. Agora, nossos irmãos, não tanto os protestantes, que são essas igrejas mais antigas, mais importantes, luterana, anglicana, presbiteriana, metodista, e não tanto as evangélicas, que são essas igrejas novas. Então, as igrejas evangélicas estão, principalmente elas, herdando os erros da Igreja Católica do passado. Quer dizer, a igreja jogou para o lixo, eles estão indo lá e catando. A igreja interpretava a história de Adão e Eva ao pé da letra. Descartou isso, jogou para escanteio. Eles estão indo lá e buscando. Então, hoje, evangélicos ainda pegam a história de Adão e Eva literalmente. Pegam a história de Caim e Abel
Literalmente. Tudo literalmente. Mas isso aí leva ao materialismo, porque aí vem aquelas perguntas, né? Mas como que Caim se casou lá na região de Nod, criou aquela cidade nova lá e se casou com uma mulher de lá? Então, não era só a história ali verdadeira, que eles falavam que era verdadeira, de Adão e Eva e os seus 3 filhos. O Caim já tinha morrido e depois nasceu Sete, o terceiro. E se havia uma cidade e ele se casou, o Caim, com a mulher de lá, então a história entra em choque Já entra em choque aí. com a ciência, né? Uhum. E agora, então, essa interpretação literal, ela é causa de materialismo e de ateísmo, de descrédito para com a Bíblia. Então, a Bíblia não é a palavra de Deus ao pé da letra. Ela é, eu diria, um compêndio, um documento que tem coisas, eu diria, de Deus, da palavra de Deus, quer dizer, do discurso de Deus para nós, mas escrita por homens, como diz a igreja hoje. E os homens escrevem bobagens, escrevem inverdades. E será que com o tempo, com mais traduções, de repente não corre o risco da Bíblia perder o seu foco principal? Não. Porque cada vez vai haver mais eu até tradutores. Diria, sim, e vai se modificando. Ela está já perdendo esse enfoque, exatamente por causa dos erros de interpretação, dos quais a Igreja Católica está se libertando, e, aliás, recebendo aqui no Brasil e outros países, mas principalmente no Brasil, a influência do Espiritismo, que interpreta, Kardec fala muito nisso na Gênesis, né, espírita, fala muito nisso, nessa interpretação alegórica que nós devemos fazer da Bíblia, e não ao pé da letra, que os nossos irmãos evangélicos ainda adotam. Mas essa tradução pode modificar isso, dessas interpretações ao pé da letra? Eles vão, com o tempo, descobrindo essas verdades. E, infelizmente, nos Estados Unidos, que é uma nação tão progressista, adiantada, lá isso é muito forte, a ponto de, por exemplo, os pais entrarem na justiça contra as escolas que interpretam a Bíblia para os alunos, não literalmente, mas alegoricamente. Eles entram na justiça para obrigar a escola a ensinar a Bíblia com interpretação literal. Não. A mídia fala nisso. Certo. Né? Infelizmente, chegamos ao final de mais um programa. Suas considerações, Chaves? Obrigado, Celina, por participar com você do Presença Espírita na Bíblia. Obrigado também aos nossos queridos telespectadores que nos honraram assistindo-nos. E assistam-nos na próxima vez, se Deus quiser. Isso mesmo. Você que está aí do outro lado, participa com a gente. Escreva para presenca@tvmundomaior.com.br. Nós vamos responder com o maior prazer, vamos colocar em tela ou vamos responder pelo próprio e-mail. E nós, chegando ao final de mais um programa, desejamos que você continue com a gente aí numa próxima oportunidade. Nós nos encontramos.